se compara a ti. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar isso. E nada se compara a ti. Oh, nada se compara a ti, Senhor. Não há nada neste mundo. E nada se Oh, compara aleluia. a ti. Oh, o Senhor é a pérola mais Nada se preciosa. compara a ti. Oh, aleluia. Declara isso com revelação, meu irmão. Minha irmã. Compara a ti. Oh, aleluia. Nada se compara a ti. E nada se compara a Não há ti. nada que este mundo pode oferecer. Não há nada neste mundo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando essa revelação chega no nosso coração, todo medo ele vai embora. Toda ressalva vai embora. Toda dúvida, ela vai embora. A confiança no Senhor é essa que nós temos. Ele já entregou o melhor, o mais precioso em nosso favor. Não há mais nada que Ele possa dar. Ele já deu. Ele deu Jesus Cristo, o mais precioso, o homem mais perfeito que esse mundo viu. Não tinha pecado. Ele deu, porque Ele amou o mundo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores indolentes. Ele entrega o seu Filho e Ele aí prova o seu amor para conosco. O que mais que nós podemos esperar dele? O que nos resta fazer a não ser nos entregar a Ele? O que nos resta fazer a não ser grato a Ele, a amá-lo, a adorá-lo, acima de tudo, acima de todas as coisas deste mundo. Não existe mais nada mais precioso do que Ele. Nada se compara a Ti. És tudo para mim. És tudo para mim. Isso é muito poderoso. Isso é muito forte. És tudo para mim. É mais do que o meu trabalho. É mais do que o meu salário. É mais do que a minha família. É mais do que tudo que eu tenho. Porque foi o Senhor que deu para começar. És tudo para mim. És tudo para mim. Oh, aleluia. Oh, igreja, consagre-se a Ele. Consagre-se a Ele. Ele é digno da sua confiança. Entregue-se a Ele. Todo o seu ser, todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ame a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Nada se compara a ti. Nada se compara a Ti. Este mundo não tem o amor que Ele já deu. O amor ágape. Aleluia, aleluia. Ele é digno da sua confiança, igreja. Ele é digno. Oh, aleluia. Ele é digno da sua confiança. Ele canderá abraço. Entregue-se a Ele. Nada se compara a ti. Ouse, provai e vede que o Senhor é bom. Nada se compara a ti. Provai e vede. Oh, aleluia, pratique. Pratique aquilo que você tem ouvido. Pratique aquilo que você tem sido ensinado. E provai e vede que o Senhor é bom. Ele não é homem para que minta. Oh, aleluia. O que Ele falou vai acontecer. Aleluia. Mas nós não buscamos apenas pelo que Ele pode nos dar, que Ele pode realizar através da Sua palavra em nossa vida, mas pelo que Ele já fez. Nós o amamos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ore candear abraço, andere, xere canderas, ronderá, serere, randeira, abraço.
e nada se nada se compara a ti. E nada se compara a ti, Senhor. E nada se compara a ti. Aleluia, amém. 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 Obrigado, louvor. Aleluia. Boa noite, igreja. Pode assentar. Aleluia. Somente que o negócio agarrou aqui, rapidinho. Facilita se pegar o bolso certo, né? Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Ah, aí sim. Somos fortes. Aleluia. É com muita alegria. A gente está no melhor lugar. Amém. Está exposto à palavra de Deus, está exposto à essa unção. Sabe, meu irmão, não tem nada mais valioso do que isso. Ele é a nossa segurança, a nossa paz, a paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo pode dar é essa aí que a gente tem visto. É uma paz armada, é uma paz que você precisa se proteger para você viver em paz. Mas a paz de Deus, ela não é igual a deste mundo. Porque a paz dele é baseada no amor dele. Então, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Amém? E por que isso é importante, né? Nós estarmos firmes nessa verdade, na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos falou, né? Através de Jesus Cristo principalmente, mas também através dos apóstolos, através dos autores que nós temos na Bíblia, dos profetas. Isso é muito importante para nós podermos passar por essa vida com sucesso, olhando para o alvo Jesus Cristo, se aprimorando, né? Amadurecendo, se firmando na rocha, porque a tempestade ela chega para todos, mas aquele que firmou a sua vida, a sua casa sobre a rocha, ele não vai ser abalado. Passamos por um momento de tribulação mais evidente, podemos dizer, né, que foi essa pandemia, e graças a Deus, colocando a palavra em prática, nenhum de nós pereceu. Nenhum nessa igreja sucumbiu a essa doença. Graças a Deus. Tivemos testemunhos, muito pelo contrário, tivemos vários testemunhos do quanto o Senhor é bom, de quanto Ele é digno da nossa confiança e da nossa confiança na palavra dEle. Por isso que é importante nós estarmos falando sobre as doutrinas básicas. É a palavra dEle para nós, que Ele nos deu para que a nossa vida tivesse um alicerce, que nós não viéssemos a perecer, né? Amém? Neste mundo. E hoje nós vamos ver, primeiramente, as definições, né, de doutrina, o que é o significado disso, o que consiste, né, em doutrina, o valor da doutrina para a igreja, os princípios elementares, e são esses, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A gente vai chegar lá, está na Bíblia isso aí, fique tranquilo, meu irmão. Amém? Às vezes a gente bate o olho assim e não consegue identificar muito bem, mas está lá, tenha fé. Doutrina. É interessante a gente sempre começar, eu gosto pelo menos, de começar delineando, né? Deixando bem circulado o que significa algo que eu estou estudando na palavra, né? E, como nós falamos português no Brasil, é legal a gente ver a definição gramatical da palavra. É o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Ou seja, existem várias afirmativas, várias sentenças que têm uma ordenação lógica e que são coerentes entre si, não se contradizem,
e que elas são ensinadas. Doutrina, necessariamente, ela precisa ser ensinada, senão não é a doutrina. A gente vai ver isso aqui, no grego, a origem da palavra, né? Doutrina no grego, didache. Já lembra um pouquinho uma palavra em português, didática, né? Didache, que é instrução, é o ato de instruir ou o substantivo, a própria matéria, instrução, ou seja, um ensino. E também significa tem sido ensinado. Didache, quando aparece na palavra, é o que tem sido ensinado. Também tem esse sentido. E também nós vemos doutrina, né, traduzido para o português na Bíblia, e às vezes aparece também essa palavra, didascalia, que significa eu ensino, dasco, o que é bom, lia. Doutrina, quando aparece a palavra doutrina na palavra, ela também pode significar isso. Eu ensino o que é bom. Eu ensino algo bom. Eu ensino uma coisa boa. Um ensino bom. Então, doutrina é isso, é uma coisa boa, que é ensinada. E existem várias doutrinas, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente aprende a respeito disso, principalmente no direito, na economia, essas matérias que o pessoal chama de humanas, né? Que não é algo muito matemático, muito, né, preto no branco. Existem as ideias, as doutrinas, né? Tudo que termina com ismo, provavelmente vai ser uma doutrina, vai ser um conjunto coerente de ideias que é ensinado. Na economia, que eu não podia deixar, né, de passar, que é a minha área, né? Então, essa eu conheço bem. Na economia, a gente tem o liberalismo, tem o keynesianismo, tem o neoliberalismo, que veio combater o keynesianismo, tem o socialismo, que veio combater o resto todo. Então, cada ideia vem surgindo meio que como uma contra-reforma, uma contra-ideia à anterior. Na política, a gente tem a mesma coisa, o libertarismo, o totalitarismo, o socialismo, conservadorismo, os ismos. No direito, se fosse botar aqui, não ia acabar o papel do mundo. Tanto de doutrina no direito que existe, a gente vê cada dia um juiz, um ministro, um dia ele decide do jeito, daí a pouco ele já mudou de ideia. Doutrina do direito é bem interessante. E doutrina de demônio também existe. O demônio é esperto. Ele tem ideias coerentes, que ele busca trazer para confundir, para nos afastar da verdade. Existem as doutrinas de demônio. Mas, graças a Deus, para a gente não viver perdido, né? Para a gente não viver confuso, existe apenas uma sã doutrina. Apenas uma. E a gente vai aprender a respeito dessa sã doutrina. Graças a Deus, que essa é poderosa para realmente fazer alguma coisa na nossa vida. A gente pode estudar todas essas doutrinas aí, outras, mas ela não provoca algo na nossa vida, uma transformação na nossa vida como a sã doutrina. Essa sã doutrina, que a gente vai ver o que é. O que é a sã doutrina? 1 Timóteo 6, 3 e 4, né, diz, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, deixa aí, sãs palavras de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Ou seja, aqui ele já está ensinando, de certa forma, como identificar uma doutrina que não é sã. É o que ela gera, o que ela provoca. Nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas, né, contendas. E em Tito 2, 1, ele fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso aqui é Paulo escrevendo ali para Timóteo, né? E ali é uma instrução para Tito. Fala sobre a sã doutrina, não inventa, né? Não reinventa a roda, não seja mais real que a realeza queira saber mais do que aquele que trouxe esse ensino, que foi Jesus Cristo. Então, ensina o que ele ensinou, que aí vai dar tudo certo. Em 2 Timóteo 4, de 1 a 3, Paulo orienta Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Lembra, né, que doutrina é ensinar. Ensinar o que é bom, né, dascalia, né?
Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso aí é profético, né? Nós temos visto. E sã doutrina, finalmente. O que é a sã doutrina? É a doutrina de Cristo. São os ensinamentos de Cristo. É a palavra. Né? João fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fala de Jesus Cristo e ele era a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Né? E ele veio trazer essa palavra de Deus, ele veio ser e trazer, ensinar a palavra de Deus. E a gente vê lá em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, didasco, ou seja, é o verbo ensinando, né? Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele ensinava e curava por toda parte. Ou seja, a gente vê aqui o ministério principal de Jesus foi também um ensino, né? Um ensino muito importante, e é de onde vem, é a fonte da sã doutrina, que é o que é denominado ali pelo autor de Timóteo e Tito, a sã doutrina. É o que Jesus Cristo ensinou. Então, se Jesus Cristo, ele foi o enviado, né? O apóstolo principal, digamos, né? Apóstolo significa enviado, ele foi enviado por Deus para o mundo, né? E ele fala, eu não vim aqui para outra coisa, a não ser cumprir a vontade do meu Pai. Então ele é enviado e ele fala, eu não falo nada além daquilo que meu Pai me fala. Então a palavra de Deus, ela fluía através de Jesus Cristo. Ele era a própria palavra, né? E o ensinamento dele, a sã doutrina, ela que estabeleceu. E a gente pode ver aqui essa figura ilustrativa, né? Jesus Cristo, a pedra angular. A pedra angular no arco romano, né? É aquela pedra que coloca bem ali no meio, onde tem aquela cruz vermelha, que é a que dá a sustentação, né? Não sei se tem algum engenheiro civil que poderia até falar melhor do que eu, mas a gente entendendo um pouquinho assim, né, de como é que funciona aí as forças físicas, a gente vê que aquela pedra ali, ela é a principal. Se você retira aquela pedra ali, toda essa estrutura ela vai entrar em colapso. Então, se você não, está repreendido. Se alguém tira Jesus do seu ensinamento, da sua doutrina, a sua doutrina ela não para de pé. Se você pretende pregar uma doutrina que seja de Deus, né? A partir do momento que se retira Jesus Cristo, toda a estrutura ela entra em colapso. Então aí a gente vê aqui o exemplo de Jesus Cristo, a pedra angular, os 12 apóstolos do Cordeiro, né, que são as pedras auxiliares, que vão terminar o arco, e os apóstolos fundacionais, temos Paulo, Andrônico, Apolo. Sobre apóstolos, tem um excelente livro do irmão Reagan, que ele deu dons aos homens e os dons do ministério. São 2 livros que ele vai falar sobre isso, e no de apóstolo ele fala desses tipos de apóstolos, né? Jesus Cristo, o apóstolo enviado por Deus, os apóstolos do Cordeiro, que são os apóstolos que viveram com Jesus Cristo, os apóstolos fundamentais ou neotestamentários, que são aqueles que escreveram para as igrejas, né? Os do Cordeiro, eles escreveram a respeito da vida de Jesus Cristo, uma biografia, e é a partir dali que a gente vê os ensinamentos dele e retira essa doutrina. Os fundacionais escrevem para as igrejas, e os contemporâneos, que são os nossos contemporâneos, que vivem na nossa época, né? Eu botei ali um exemplo, apóstolo Bud, apóstolo Guto, existem vários apóstolos, né? Temos livro aqui na livraria falando dos generais de Cristo, né? São pessoas que foram levantadas para coisas específicas sobre cura, avivamento, né? Sobre vários assuntos, né? O próprio Martim Lutero com a reforma, né? de trazer a revelação da palavra de Deus de volta, né? Então são pessoas que trouxeram o ensinamento, mas que não alteraram, não retiraram a pedra angular, que é Jesus Cristo. Muito pelo contrário, muitas vezes vieram para colocá-la de volta, porque havia sido retirada. Então, próximo slide, a gente tem uma visão mais ilustrativa, né? Jesus Cristo está no topo, a sã doutrina, né? Ele recebe do Pai e nos revela essa sã doutrina.
e temos os apóstolos do Cordeiro, né, que vão escrever a respeito da vida de Jesus Cristo, e alguns deles vão escrever também cartas, né, como é exemplo de João, né, que ele escreve a carta à igreja. O mesmo autor do Evangelho de João, que é o mesmo autor do Apocalipse, é o autor de 1ª, 2ª e 3ª João. Né? Então, ele tem uma produção literária além do Evangelho. Né? A gente vai ver sobre os livros de João, são extremamente importantes se tratando de doutrina, de como lidar, né, com o combate a doutrinas demoníacas, né, a doutrinas que não são a sã doutrina. Apóstolos fundacionais, né, são aqueles que a gente viu, e os contemporâneos. E cada um precisa beber do de cima, digamos. Né? Se a gente tira Jesus Cristo, não é nem mais uma pirâmide, é um trapézio, um trapezoide, não é uma pirâmide mais. Então já perdeu a forma o negócio. Né? E cada um, por exemplo, aqui o contemporâneo precisa estar alinhado, né, com os fundacionais, que vão estar alinhados necessariamente com o do Cordeiro, que vão estar alinhados com a sã doutrina. Jesus Cristo, ele é o centro da doutrina. Por isso nós somos cristãos. Por isso que nós cremos na doutrina do cristianismo, né, que é a sã doutrina, Jesus Cristo. Foca em Jesus Cristo. Amém? E o valor da doutrina para a igreja, né? Essa pergunta, ela é muito interessante, né? Qual é o valor dela? Demais. Vai ser ali o alicerce, a base para a nossa vida. A palavra é a rocha, Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo, ele vai nos alicerçar para viver a vida, para viver este mundo, neste mundo, né? E o que é a doutrina, né? A certeza, a revelação, o conhecimento da doutrina, ela vai nos trazer, né? A certeza daquilo que cremos. Isso parece básico, mas não podemos ser levianos, né? Deixar essas coisas de lado. Elas são simples, mas são importantes. São básicas, mas justamente o básico é o importante. Porque muitas vezes nós, às vezes, né, andamos distraídos, o mundo, né? O mundo tem as distrações e coisas até são lícitas. Nosso trabalho, a nossa família, e às vezes a gente não se vê priorizando as coisas do Senhor, né? A oração, a leitura da palavra, o estudo da palavra. Né? Então a gente vai, querendo ou não, se afastando. Né? A mente, principalmente a nossa mente, ela não vai sendo renovada pela palavra, e a gente vai se esfriando. E isso abre lugar para mentiras, para doutrinas demoníacas. Amém? Um cristão não fundamentado, isso é interessante, eu estava vendo esses dias no YouTube, olha só que coisa interessante, para não falar terrível, né, digamos. Muçulmano nas ruas dos Estados Unidos e do Brasil, evangelizando. Eu não estou falando contra os muçulmanos, gente, me entenda, né? Mas eles evangelizando cristãos no Brasil, nos Estados Unidos, países cristãos, e eles evangelizando e botando no YouTube, e a artimanha deles, né? A forma de abordagem é trazer um engano, tentando mostrar alguma contradição na Bíblia, tentando mostrar aquela questão de antropomorfismo, transformar Deus em um homem e tentar apontar erros e falhas nesse Deus que a Bíblia prega. E os cristãos lá assim, ó, sem saber o que falar. E a resposta está na Bíblia. Se ele estivesse firmado, ele teria uma resposta. Está escrito. Porque ele não está lidando com uma pessoa, ele está lidando com um espírito demoníaco de engano. Quando o diabo veio tentar Jesus Cristo, ele tentou a Jesus Cristo. Né? E Jesus Cristo, ele rebateu. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava fundamentado na palavra de Deus. Ele era a própria palavra, e ele estava fundamentado, e ele rebateu Satanás. Está escrito. E eu vendo esses vídeos, os cristãos assim, é claro, né, que eles não vão botar um vídeo que o cristão chega lá, ó, tá escrito, aí converte o cara, né? Eu creio que aconteceu. Existem essas pessoas que chegaram, ó, tá escrito isso, tá escrito aquilo, e o cara lá, opa, rapaz, essa palavra é poderosa.
Mas eles botam só a parte lá que eles estavam deitando, né, em cima do pessoal. Mas veja só, isso acontece. Isso é só um exemplo. Existe também as doutrinas da mídia, dos filmes, de Hollywood, que entram na nossa casa, né? As doutrinas do Netflix, né? Entra na nossa casa, encontra, lança a semente. A parábola do semeador, ela vale também para a semente do diabo, sabia? E a gente precisa identificar essa semente para rejeitar. E a gente vai ver isso aqui agora. Certeza daquilo que cremos, estar preparado para responder. Está escrito, né? Aquilo que eu dei o exemplo. Lucas 1:4. Vamos abrir? Lucas 1:4. Aqui o contexto é Lucas, ele escrevendo para este Teófilo. Aí não se sabe exatamente quem é Teófilo, né? Mas aí é Lucas escrevendo para este amigo a respeito da vida de Jesus Cristo. E aqui Lucas já demonstra algo que é divino mesmo, é o cuidado para que tudo esteja claro, tudo esteja firmado. E ele fala aqui no versículo 3, E, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Ou seja, ele já havia sido ensinado. E Lucas se dá o trabalho de escrever para que ele seja mais firmado ainda nessa sã doutrina. E o que ele escreve? A respeito de Jesus Cristo. Lucas é um livro biográfico, fala a respeito da vida de Jesus Cristo. É um dos. Opa, passou aqui. Olha o spoiler aí, Então, Lucas 1:4 fala da importância de estarmos firmados, né, preparados para responder. Então, se esse Teófilo ele fosse questionado a respeito de qualquer coisa da vida de Jesus Cristo, ele tinha ali uma carta de Lucas, gigantérrima, detalhada, porque Lucas, o cara era minucioso, e o Teófilo estaria preparado para rebater qualquer coisa. E 1 Pedro 3,15, vamos ver lá, a importância de estarmos, né, tendo a certeza daquilo que cremos. 1 Pedro 3,15. Diz assim, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a gente vê de novo aqui a Bíblia falando da importância de estarmos preparados para responder qualquer indagação, como está escrito, igual Jesus fez. Então, a importância de estarmos conhecendo a doutrina, a sã doutrina. Alcançar maturidade também é algo que o conhecimento da doutrina traz. Hebreus 5,13. Vamos lá. Rapaz. Hebreus 5,13. Amém. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a palavra de Deus, ele compara um alimento. Ela serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa nutrição, para que a gente possa estar crescendo, estar avançando, né? De fé em fé. A vereda justa é como a luz da aurora, que vai crescendo, que vai subindo até ser dia perfeito, até a luz plena chegar, brilhar sobre aquela pessoa. E o conhecimento da palavra, o conhecimento da doutrina, ela é imprescindível para que isso aconteça.
o alimento diário para nosso espírito e a renovação necessária para a nossa alma. Amém? Guardar do engano, principalmente, né? Hoje em dia nós vemos, João fala, né, que o espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo é aquilo que vai contra Cristo, então necessariamente contra a sã doutrina. E nós vemos aí muitas doutrinas se levantando contra a verdade, o verdadeiro conhecimento. Então, isso ajuda a nos guardar, a gente a rejeitar essa semente, já identificar e não deixar essa semente encontrar um lugar no nosso coração, não encontrar uma terra fértil. Para essa semente de doutrina do demônio, não. Só a semente que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Efésios 4,14. Acho que eu vou procurar no meu celular, porque está mais rápido aqui. Vou procurar aqui para a gente não perder tempo. Eu tinha marcado, mas a Bíblia deu uma caída lá no carro, aí desmarcou tudo. Aí, né? Aí dificultou. Efésios 4,14. Não foi no carro, não, foi descendo a escada do prédio. Vamos lá. Para que não mais sejam como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a importância, né, do conhecimento da doutrina é guardar do engano, né, para que a gente não seja levado a qualquer coisa. Uma pessoa fala alguma coisa, é isso aí, amém. Aí o outro fala outra coisa, contraditória, é isso aí, amém. A partir de hoje eu acredito nisso. Aí daqui 2 dias outra pessoa fala uma terceira coisa, aí a gente está acreditando nas 3 coisas, não existe mais nem coesão dentro da nossa cabeça, né? Cada coisa falando uma coisa e a gente acreditando em tudo. A doutrina, ela vai nos salvar disso. Até dessa loucura, né? No cérebro da gente ficar acreditando em tudo que aparece na nossa frente. A gente vai crer na doutrina, na sã doutrina de Jesus Cristo. Em Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Ou seja, quando nós não temos firmado no nosso coração a doutrina, ela provoca a destruição. A gente pode ser enganado, né? e ser levado para um lugar que não é o nosso lugar. E aqui conhecimento, essa palavra conhecimento, ela é interessante, porque no português ela pode ter vários sentidos na Bíblia, né? A Bíblia traz a palavra conhecimento em vários sentidos, mas no grego, no hebraico, que são línguas já estáticas, né? Línguas que não evoluem mais, e são línguas que tinham uma formação ortográfica, né, específica, que dela derivaram várias outras línguas. A nossa, por exemplo, tem algumas coisas do grego, principalmente do latim, mas também do grego. E é uma língua que não existia palavra, não existe, né, palavra ambígua. Cada palavra ela tem um significado, ela não trabalha com sinônimos. Justamente por quê? Porque ela usa muito predicado e sufixo, né? Quando a gente estuda o grego, a gente vê, né, que ele sempre traz um prefixo que tem um significado e um sufixo que vai trazer o sentido completo daquela palavra. Então, a gente não vai encontrar sinônimo, o que não acontece no português. Então, por isso que nós temos, às vezes, várias palavras que são traduzidas no português para a mesma palavra, mas que no grego são palavras diferentes, porque o grego não tem essa ferramenta, digamos, gramatical de sinônimo. Ele era muito literal em cima. Então, o conhecimento, né? A gente vê na palavra aqui, ó, Mateus 1,25, por exemplo, José não conheceu Maria. Não conheceu Maria, como assim? Ele estava casando com ela, ele sabia quem era Maria. O anjo falou para ele, ó, não rejeite Maria. Ele sabia quem era Maria, sabia o nome, sabia a família. Então, o que é isso? Não conheceu Maria. Não teve uma relação íntima com ela. Não teve uma relação sexual. A palavra, quando, às vezes, ela traz a palavra de Deus, quando ele traz a palavra conheceu na tradução, pode ter esse sentido de ter uma intimidade, de ter relacionamento sexual, que é o ápice da intimidade entre duas pessoas, entre o homem e a mulher. Deus fez para o homem e a mulher. É o ápice da intimidade. E aqui ele fala, ó,
Porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é você ter um relacionamento tão íntimo com ela, tão íntimo, ela está dentro de você. Quando alguém fala qualquer coisa, você, eita, isso aí não é bíblico não, isso não está na palavra de Deus. Por quê? Porque você tem um relacionamento íntimo com a palavra. Ela está ali todo dia, sendo meditada, sendo alimentado, né, o seu espírito, a sua mente sendo renovada com a palavra. É um conhecimento de intimidade, é algo que fica forte. Se alguém chegar para mim e falar, a Natália fez tal coisa, aí eu olho assim e falei, não fez, eu tenho certeza que não fez, porque eu conheço ela. Eu conheço a Natália. Né? Da mesma forma, falar de algumas outras pessoas que a gente tem algum relacionamento mais íntimo, né? Mas o maior é o marido e mulher. Se alguém chegar e falar, a sua esposa, o seu marido fez isso, e é algo horrendo, aí você, eu conheço o meu marido, eu conheço a minha esposa. Ele não é capaz de fazer isso, não faz parte da natureza dele. Se nós temos esse mesmo conhecimento, essa mesma intimidade com a palavra, a gente, na hora, a gente vai poder rejeitar aquela semente, vai poder rejeitar aquele ensinamento, aquela palavra. Falar, isso aí não está de acordo, isso aí não faz parte. Amém? Então, conhecer a palavra com intimidade. E conhecimento versus soberba. Para que não serve conhecer a doutrina. Ela não serve para julgar as pessoas. Ela serve para julgar o ensino, a semente, como a gente viu. Ela não serve para impor fardos nas pessoas. Ela serve para libertar as pessoas. Ela não serve para autopromoção, ela serve para glorificar a Deus. Eu conheço pra caramba a Bíblia e tal, não sei o que, eu sou o cara. Aí, essa palavra, você até está estudando, mas ela não está sendo uma verdade na sua vida, na nossa vida, se a gente está sendo levado pela soberba, se a gente está manifestando um fruto que não é de acordo com o que está na palavra. Amém? E o que acontece também? A soberba, ela impede de que nós recebamos a palavra. Já viu aquela história do copo cheio? O copo cheio, ele não aceita mais água. A pessoa, né, que é muito cheia do conhecimento, ela não recebe mais ensino. E a palavra de Deus, ela é viva. Ou seja, sempre que ela nos alcança, ela chega de uma forma diferente para nós. A gente pode estar ouvindo a mesma coisa, mas ela nos pega. A Jussane falou aqui outro dia, né, num aviso. Ela nos pega diferente. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, de 2, 3, 5 anos atrás. Já passei por algumas coisas e a mesma palavra me pega diferente. Nós não somos a mesma pessoa no tempo. Né? Então, a palavra ela precisa ser ensinada, ela precisa ser repetida, ela é segurança, ela é viva. Então, ela sempre vai nos pegar e vai fazer vai ter um fim proveitoso. Né? E existe uma diferença entre doutrina e orientação denominacional. A gente vê muito, às vezes, as pessoas aprisionadas por algumas orientações denominacionais que são alçadas à doutrina. Né? Um exemplo, por exemplo, roupas, né, o que vestir, como vestir. Isso é uma orientação denominacional, princípio de submissão e autoridade. Nós estamos debaixo de uma visão, nós nos submetemos. Existe um padrão esperado, existe uma excelência esperada, mas isso não é uma doutrina, a gente não pode alçar isso a algo que Jesus ensinou. É uma orientação denominacional. Nesse caso, entra aí a questão mais de submissão e autoridade. Alimentos, mesma coisa, né, o que comer, né, como comer ou beber. Liturgia, né, como que se faz o culto, como que se louva. Né? A palavra traz ensinamentos a respeito disso, né, e nós aplicamos a palavra. Mas existem alguns lugares que existe outro procedimento. Né? Não, louvar não pode levantar a mão, é assim, é assado. É uma orientação denominacional, não pode ser considerado uma doutrina, algo que foi ensinado por Jesus Cristo. Da mesma forma, existem outras orientações denominacionais, ter esse cuidado de separar o que é doutrina do que é algo da denominação. Né? Por exemplo, guardar algum dia específico da semana. Né? Tudo isso não pode ser levado como doutrina, a sã doutrina. E as doutrinas básicas, né, que a gente viu lá na frente.
ou lá no início, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E onde está isso na Bíblia, né? Enumerado. Está lá em Hebreus 6, de 1 a 2. Né? O autor de Hebreus, ele escreve: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos à perfeição, não lançando um novo fundamento, ou seja, não reinventando, né, as coisas. Não reinventando o quê? O básico, o fundamento, que é arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Está aí, expresso. As doutrinas básicas. Amém? E hoje, nós não vamos ver todas, porque não há tempo hábil. Isso é uma matéria no Rema que dura algumas semanas, né? Em uma noite não dá para vencer tudo. Então, nós vamos ver uma, para ficar o gostinho das próximas aí, os próximos ensinos aí. Aprove ao Senhor, a gente vai esmiuçando as próximas, né? Mas podemos começar por arrependimento de obras mortas hoje. Arrependimento de obras mortas, né? Nós vemos no dicionário Vine foi uma pessoa, um cara que parou para escrever, para estudar o grego e trazer algumas definições, facilitar a nossa vida, graças a Deus. E no Vine, arrependimento, é a palavra grega metanoia. Como foi falado, né? Meta, ou met, né? Vem de mudança. Metamorfose, é a mudança da forma. Né? Então, metanoia, metamudança, noia, mente. A gente usa esse termo às vezes aqui, o cara é noia, ou seja, ele está com a cabeça entrevada, né? Tá ali na cabeça dele, ele não está no mundo real. O cara está noia. Então, metanoia, mudança da mente. Isso é o arrependimento. Ela traz uma mudança na mente, no procedimento da pessoa. Uma consciência que gera mudança no procedimento. E arrependimento é diferente de remorso. O remorso é uma tristeza que vem por conta da consequência daquele ato. Não é necessariamente um arrependimento. Não necessariamente aquela pessoa vai abandonar aquela prática, infelizmente. O arrependimento, ele traz a mudança. Ele traz a alteração do procedimento. Arrependimento é o reconhecimento de Deus em nossa vida. É abandonar a velha vida. Ou seja, a gente arrepende de obras mortas. É o arrependimento de obras mortas que a gente está falando. Arrependimento de obras mortas é o quê? É o pecado. É aquela vida que nós éramos mortos espirituais. Em Romanos 6 a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já trazendo. Em Romanos 6, Paulo falou, quando a gente, antes de resgatar, a gente não oferecia os nossos membros, o nosso corpo, como oferta para o pecado, por que agora, resgatados, feito nova natureza, a gente vai continuar fazendo isso? Não tem o menor sentido. É isso que ele fala. Por quê? Porque você já se arrependeu. Você já mudou o seu procedimento. Você já nem tem mais aquela natureza. Né? E a gente vê um exemplo de não arrependimento na Bíblia, que é... Quando eu estava estudando, eu achei isso muito interessante. Adão e Eva, eles não se arrependeram do seu pecado. A gente vê na palavra, lá em Gênesis, quando eles comem do fruto da árvore, Deus vem ao fim da tarde, né, se encontrar com eles, e ele fala, cadê? Aí aparece Adão todo tampado. Aí Deus, o que aconteceu? Né? Parafraseando, não foi dessa forma, né, mas o que aconteceu? Aí o Adão, não, a mulher que tu me deste, ó, estava aqui de boa, e veio, apareceu isso aqui, foi até legal no início, mas olha aí agora. Aí a mulher, não, mas olha a cobra ali que me enganou. Ou seja, não houve um arrependimento de ter pecado, de ter desobedecido ao Senhor. Houve o remorso. Houve, nossa, eu estou tendo que me justificar. Né? Não houve um arrependimento naquele momento, daquele pecado. Isso é o remorso. Às vezes não, é não reconhecer a necessidade de perdão. É querer uma justificativa, é ficar triste por alguma consequência. Exemplo, roubar. Foi pego ali, ó, com a mão na botija, foi preso. Aí está lá triste na cadeia. Arrependido? Talvez não. Mas com remorso, porque está preso. Porque se não tivesse sido pego no flagra, estava felizão. Lá com o celularzão, com o que achou ali que teve a oportunidade. Entendeu? Isso é a diferença do remorso e arrependimento. Arrependimento, ele traz
fruto. Vamos primeiro falar sobre a justiça de Deus, né? Deus manda alguém para o inferno. A Bíblia fala que Deus manda para o inferno? Não. O que acontece? Vou agora respondendo quantas perguntas. É o professor que repete o aluno de ano? É o juiz que escolhe o vencedor da partida? Se não for o jogo do Flamengo, não é o juiz. Se for o jogo, não podia faltar a piada do Flamengo, né, gente? Se for o Flamengo jogando, aí sim, né? É assim, né, gente? Mas se o juiz escolhe, ele é um juiz injusto. Por quê? A consequência tem que vir. O time que jogou bem, o aluno que estudou, ele passa de ano e ele é o vencedor. Agora, o aluno que não estuda, ou o time que não se esforça, ele não é justo que ele usufrua. Então, Deus, o que acontece? Deus é justo, Ele ama a justiça e Ele é santo. Ele não é um juiz injusto. Então, a consequência, a ira de Deus é a justa consequência do pecado, né, que é a morte eterna. Então, essa é a justiça de Deus. Ele não quer que o homem vá para o inferno. Por isso que ele, lá em Gênesis, já faz a primeira indicação de que viria o Redentor, que resolveria aquela situação do homem. A justiça dele seria saciada em Jesus Cristo e o diabo seria derrotado. Ele já saciou, dando o mais precioso que ele tinha. Aquele que não aceita, porque Deus ele é amor, ele não vai impor goela abaixo, a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Aquele que não receber, infelizmente não vai fazer jus ao direito de ser justo. Deus é responsável pelos males da vida e do mundo. Aquele que sai de casa chovendo e se molha, a culpa é do telhado, porque o telhado não foi atrás dele? Isso é uma coisa simples, mas é bem ilustrativo. Aquele que vive deliberadamente no pecado, a culpa da consequência do pecado é de Deus. O cônjuge está traindo, engravida outra pessoa. A culpa é de Deus. Vai ter aquela criança agora, pelo resto da vida, marcada. A culpa é de Deus, não é uma consequência. Mas nunca é tarde, tá, meu irmão? Sempre há tempo para que uma pessoa se arrependa, porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia, a palavra diz. Então, todo dia é um dia para que o pecador ele possa se arrepender e possa usufruir, ser co-herdeiro com Jesus Cristo. Ele pode abençoar uma pessoa que vive em pecado, né? Ele seria justo? É igual o juiz, lá teve um jogo aí, 7-1, né? Teve agora, foi o Flamengo que fez 7-1 em cima do... Seria justo o juiz no final do jogo, ganhou o outro time. Aí o Flamengo fez 7 gols e o outro time que ganhou, que história é essa? Então como é que Deus pode abençoar uma pessoa que vive deliberadamente no pecado, que não cumpre a sua palavra? Ele é fiel? Ele está sendo justo? Não está. Então essa é a justiça de Deus. Vontade de Deus é que sejamos conduzidos ao arrependimento pelo amor e não pelo sofrimento, né? Tem aquele jargão, não veio pelo amor, veio pela dor, mas não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. Ele quer que nós sejamos atraídos pelo seu amor. Ele nos atraiu por laços de amor. Não na hora que a gente tinha tudo a perder, agora que eu não tenho mais nada nessa vida, agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Não é o ideal. O ideal é a gente reinar em vida, estar bem, receber Jesus Cristo e usufruir, né, dessa vida com Deus. Agora sim, frutos do arrependimento, né? O arrependimento ele gera fruto. A gente vê isso lá em Mateus, né? Vamos aqui primeiro, exo-homologeu, do grego, né? Do fruto do arrependimento exo-homologeu, significa confissão. Exo, de fora, né? Exo é esqueleto, é um esqueleto que fica do lado de fora. Ou exúvia, né? Que é a carapaça lá da cigarra, né? É algo que fica de fora. E homologeu é você confirmar aquilo que foi falado ou que foi feito, né? Vem de homologar. Uma pessoa faz alguma coisa e o outro vai lá e homologa. Então, exo-homologeu, uma confissão, falar detalhadamente tudo o que você fez com a própria boca. Ou seja, já aconteceu o fato e você está fazendo a confissão daquilo. A cura começa quando o erro é reconhecido, ou seja, quando é identificado o pecado e existe a confissão daquele pecado, o reconhecimento, e aí a salvação ela pode chegar. Por isso que é o arrependimento de obras mortas. É a primeira parte.
Então é a confissão, é reconhecimento da condição, sua não, está repreendido, da condição de pecador que necessita do perdão. Mateus 3,8, né, ele fala, o fruto beneficia o trem, casamento. Não, Mateus não fala isso, né? O fruto que a gente vai ver em Mateus, ele vai. Vamos ver aqui, ó, 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, ou por eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui Jesus estava falando, né, dos fariseus ali, né, do povo que era o soberbo, digamos. Ele falou, arrependimento tem fruto. E o fruto, ele geralmente beneficia uma outra pessoa, né? Ele beneficia não a árvore. A árvore dá fruto e um outro animal ou uma pessoa, ela usufrui daquele fruto. Então o fruto do arrependimento, ele vai abençoar uma outra pessoa, né? Por exemplo, um pai que se arrepende, ele vai abençoar, o filho vai ser beneficiado por aquele arrependimento que aconteceu na vida do pai. Ou a esposa, né? Por exemplo, né? De um filho que se arrepende, né? O fruto ele vai beneficiar aquela outra pessoa, né? Então o fruto ele tem essa característica também. E o fruto também serve para identificar a árvore, né? Se houve um arrependimento e uma mudança de comportamento, houve um fruto e ele é identificável. Aconteceu. 2 Coríntios 7, 9 e 11. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que está a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Ou seja, o que esse texto aqui está nos ensinando? Que existe uma tristeza no momento de pecar. No momento que acontece o pecar. Mas é uma tristeza que aí ele fala aqui, ó, que ele se alegra, não porque você ficou triste, mas porque essa tristeza levou ao arrependimento. Então, ocorre a tristeza decorrente do pecado. Ao perceber que a conduta está contra a santidade de Deus, é decorrente da consciência do Espírito, semelhante a ferir alguém que ama. Então, a gente ama Deus. E a gente vê, por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, ele fala, perdoe porque eu pequei primeiro diante de Deus e dos céus. Ou seja, alguém que eu amo. Aí vem aquela tristeza, que é o arrependimento. Provérbios 28, 13. Vamos abrir lá rapidinho. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, aqui a gente está vendo sobre confissão. A confissão do pecado, como ela é importante para que o arrependimento ele chegue, né? E em 1 João 1,9, a gente vai ver sobre o abandono daquela prática. João 1,9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Não, é 1 João. Desculpa aí. 1 João 1,9. Mas a luz ilumina também onde há pecado, né? Então não está tão fora. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, está falando de confessar o pecado e abandonar a prática dele. E por fim é o ódio ao pecado, né? Abominar o pecado é entender que ele não faz mais parte da nossa vida, da nossa natureza. Ele não encontra mais lugar na nossa vida. Então, todos esses elementos, né? Frutos do arrependimento, tristeza,
aquela tristeza que vem no momento que acontece. Confissão, reconhecer que ocorreu e confessar com a boca que houve o pecado. O abandono daquela prática do pecado e, posteriormente, o ódio, a ojeriza, não quero nem passar perto. Eu não sei, assim, às vezes já aconteceu comigo, quando eu como algum alimento e ele me faz mal, depois eu fico meio enjoado daquele negócio. Eu sinto o cheiro assim, já dá um embrulho no estômago. É o pecado. É quando a gente abandonou o pecado, né? Quando nós éramos pecadores e aconteceu a tristeza, a confissão, o abandono e, posteriormente, a ojeriza, o ódio ao pecado. Por causa da natureza dele, não faz mais parte da nossa natureza, né? Aquele pecado. Amém? Aleluia. A gente vai finalizar aqui agora, nesse ponto, né? E eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu tenho certeza que sim, porque foi a palavra de Deus, foi a sã doutrina que foi ensinada nessa noite. E eu creio que a palavra, ela veio, eu creio que o que a palavra diz, ela veio para libertar. O conhecimento, a verdade, ela nos liberta dessas coisas que a gente tem visto no mundo, doutrinas que são contra a Jesus Cristo, né? Então a gente está firmado, né, como foi falado no início, estarmos firmados nessas verdades, na doutrina, na sã doutrina, Jesus Cristo. Nos Estados Unidos tem muito negocinho assim, o que Jesus faria? Isso é uma bênção. O que Jesus faria? A gente toda hora está ali. O que Jesus faria? Meditando na sã doutrina. O que Jesus fez? O que Jesus falou? Ele andava com as pessoas e ele espalhava a luz. Ele resplandecia a luz do Senhor. Ele foi Deus aqui e nós somos também cartas vivas do Senhor nessa terra. Então, com essa consciência, levando a palavra de Deus, levando a luz, levando o amor, que já foi derramado no nosso coração. Amém? E há alguém em nosso meio essa noite que deseja colocar isso em prática, né? Arrependimento das obras mortas, né? A necessidade de confissão, de arrependimento, para que você possa ser transportado para o reino de Deus. Não mais escravos do pecado de Satanás, levados de um lugar para o outro, mas agora firmado numa vida fixa, uma vida firme na palavra de Deus. Há alguém essa noite que deseja fazer essa confissão com a sua boca, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Há alguém? Senhor? Já é da família? Glória a Deus. Há alguém essa noite que deseja receber o batismo do Espírito Santo, que é com a evidência de orar em outras línguas, que é um revestimento de poder. Da mesma forma que você recebe a salvação, você recebe o batismo do Espírito Santo. Há alguém essa noite? Amém. Temos duas pessoas. Pode se levantar. Aí eu vou pedir a vocês, por favor, que acompanhem os conselheiros, que eles vão orientá-los, que eles vão poder orar por vocês e vocês vão receber o batismo. Aleluia. Vão sair mais poderosos ainda essa noite aqui, cheios do Espírito Santo, orando em outras línguas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, você se alegra com isso? Amém. Amém. Quando você vê um irmão seu, né? Eu tenho 3 irmãos, eu tenho um irmão e 2 irmãs. Quando acontecem coisas na vida deles que eles são vitoriosos, né? Uma oportunidade de emprego boa, né? Conquistam coisas na vida, a gente se alegra como irmão. E eu tenho certeza, esses irmãos eles estão sendo promovidos, eles vão sair ali cheios do Espírito Santo, vão impactar o inferno agora, aonde eles estiverem, mais ainda do que eles já impactavam, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. É isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, né? Pela palavra de Deus. Eu creio na unção do Senhor, né, que capacita, graças a Deus, aquele que se dispõe. Amém? E eu amo vocês. Tá? Vocês podem contar com a minha vida da mesma forma que eu sei que eu posso contar com a vida de vocês.
edificados, né? A manifestação dos dons. É uma bênção, é uma delícia estar em família, com a igreja, né? Usufruir das unções, né? Dos pastores, dos profetas, né? Dos mestres, dos apóstolos, dos evangelistas. Isso é uma bênção demais. Amém? Amém. Então, pastor ou Thiago, flamenguista. Palavra poderosa, amém, gente? Graças a Deus. Amém? Passamos agora então para o momento onde mais uma oportunidade de aumentar nossos frutos. Amém? Porque Ele dá semente ao que semeia. Diáconos, por gentileza. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Eu sei, há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade, viverei Tuas promessas, eu sei. Amém? Você pode estender a sua mão, declarar sobre a sua semente. Pai, te damos graças, Pai, por crescimento. Te damos graças por avanço, Pai. Te damos graças por um centro de cura lotado, Pai, prosperando e avançando, Pai. Departamento infantil, Pai. Um rema crescendo neste lugar. Reino de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para os nossos avisos. Graças a Deus. Piquenique das crianças, amém? Graças a Deus, nosso departamento infantil aí, tendo direções do Espírito Santo para crescer, avançar, levar nossa criançada. Doutor Nicolas já botou o nome dele lá já, né? Graças a Deus. Será dia 30/7, 9h30 da manhã, meio-dia, no Parque da Cidade, lá no estacionamento 4. Quem tiver dúvida, bota no Wazezinho lá no Google Maps, ou procura a Marli aí que está ajudando a Júlia aí nesse momento. Tem esse QR Code para você entrar ali no grupo do departamento infantil. Você que, como eu, não tenho tanta intimidade com a tecnologia, né? Você e a tecnologia não se dão tão bem. Procura a Marli lá, dá o teu contato para ela, que ela coloca você no grupo. Tem uma listinha lá de alimentos que os pais vão estar colocando para estar se compartilhando ali. Momento que a criançada vai estar recebendo uma palavra, vai estar se divertindo. Amém? Dia 30/7. Próximo aviso, por gentileza. Evangelismo na Torre de TV. Túlio falou aí sobre arrependimento, né? De obras mortas. Então nós temos a possibilidade aí de levar essa palavra que tem salvado pessoas, que salvou você um dia. Saia da posição de timidez. Amém? Vai lá junto com a gente, é uma oportunidade de crescimento. A gente normalmente evangeliza em duplas, em trio. Não se preocupe, eu tenho vergonha de falar. Fica ali olhando o evangelismo todo, participa. É uma oportunidade de crescimento, né? O pastor Hélio sempre lembra que no chamado dele ministerial para ele chegar até um pastor, o primeiro departamento que ele participou na igreja foi o evangelismo. Ali ele aprendeu muita coisa, ali teve a oportunidade de manifestar os dons. Nós estávamos no filme Na Verdade, alguém estava falando sobre isso, que muitas vezes ele é mais usado fora da igreja do que dentro do templo. Então é uma oportunidade grande, também no dia 30/7, aí, às 16 horas, na Torre de TV. Amém? A gente sempre lembra para levar uma água, levar uma roupinha mais fresca, porque às vezes o sol está batendo na cuca ali, um protetor solar, tá bom? Próximo aviso, por gentileza. Grupo Soso, graças a Deus. Grupo Souza aí, estamos na 2ª edição já, né? É um grupo aí que a Marli está coordenando também, né? Pau para toda a obra, graças a Deus. E ele tem o objetivo de pegar os novos convertidos, aqueles que estão chegando na igreja, ou aqueles que querem aprender um pouquinho mais da palavra, né? A gente pegou ali algumas matérias, tipo Novo Nascimento,
batismos. É importante para nós estarmos aprendendo. O pastor escalou alguns professores que já fizeram a escola de ministros, professores que já estão no licenciamento. É uma oportunidade grande, vai ser online, você de casa pode estar participando, pode estar convidando outras pessoas. Às vezes aquela pessoa que você não consegue trazer aqui para a igreja, já aconteceu nessa primeira edição. Pessoas participaram, que nunca pisaram na igreja, mas participaram dessa oportunidade. Então esteja conosco, vai começar, eu não tenho a data ali, me pegou de surpresa, mas vai ser agora em agosto, depois a gente vai estar anunciando mais no grupo da igreja, mas vai começar em agosto, vai ser às 17 horas, a gente vai estar compartilhando o link. Então, entre em contato ali com a Marli, comigo também, que eu estou auxiliando ela. Como eu falei da oportunidade de estar aprendendo mais da palavra, às vezes tem pessoas do nosso trabalho que têm algumas dúvidas sobre isso. A gente sabe para nós, muitas vezes, né, sobre arrependimento, sobre batismo, mas quando a gente vai na Bíblia, alguém fala, onde está escrito isso na Bíblia? Às vezes eu não sei onde está escrito. Então, por mais que você tenha 30 anos aqui de casa já, é válido você estar ali conosco. Tinha um chefe meu que às vezes evangelizava ele, e ele uma vez me cobrou, pô, você não mostra onde está o versículo não? Porque tem uns crentes que me evangelizam que falam onde está o versículo. Eu falei, pô, fiquei com a cara vermelha ali, achando que estava ajudando ele para ser mais prático, e ele me cobrou de falar onde estava o versículo bíblico, o major lá de onde eu trabalhava. Então é válido a gente estar aprendendo, estar crescendo nesse grupo Souza aí, acompanhando outras pessoas, oportunidade de trazer novas pessoas para estar no nosso meio. Amém? Então, temos os avisos aí, um restante da semana abençoada aí, firme na palavra. Mais alguma coisa, pastor? Então o pastor pediu para lembrar aí que domingo de manhã não temos nosso culto, então é à noite aí, não só esse domingo, né? A partir desse domingo não vamos estar no culto na parte da manhã, vamos estar no culto à noite. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém.